pessoal, como estão? Espero que estejam a ter uma boa semana. Pelo meu lado, tenho estado bastante ativo a criar conteúdos aqui para o canal, tentando recuperar um pouco a consistência que acabei por perder devido a alguns obstáculos que tenho enfrentado. Hoje estamos aqui na Sala da Música, porque o meu escritório está todo desarrumado, o meu escritório doméstico, e então optei por criar o vlog de hoje aqui nesta sala. Não vos vou dar ainda uma panorâmica, não é hora disso, não é tempo disso, mas vocês tiveram já a oportunidade de a ver durante a estreia aqui de Francis Music Dance. Entretanto, resolvi apostar mais nesta plataforma, YouTube, e estabeleci um plano de ação que me leva a equacionar este canal como um negócio próprio e tendo como objetivo beneficiar os meus subscritores. Estão a ver? Estão a ver porque vos encorajo a subscrever este canal? Pensem no futuro, não no imediato. Bom, hoje continuamos a saga dos discos da minha banda preferida, enfim, de um tempo já remoto. Quem tem assistido aos vlogs sabe, portanto, que até 1989 os U2 estavam nessa condição. Tendo eu decidido arranjar tudo o que conseguisse encontrar sobre a banda. Inclusivamente gravações piratas conhecidas por bootlegs. E que um dia também irei falar-vos sobre esse tema. Eu devo dizer que não consigo lembrar-me da ordem pela qual os discos da banda entraram na minha coleção. Que ainda estava a dar os seus primeiros passos. Isto exceção feita aos primeiros discos e dos quais já falei, apresentei e mostrei em vlogs anteriores. Contudo, depois disso, desses primeiros discos que arranjei, tudo se torna mais difícil de estabelecer uma cronologia, não é? Pois foram, de facto, bastantes em pouco tempo. Em tão pouco tempo. Por isso, quero pedir-vos desculpa por não conseguir ser preciso, exato, quanto ao fator temporal. Olhem, eu chamo a atenção para o título do vlog de hoje. E, novamente, que se por acaso já viram o anterior, que tinha realmente um título estranho. Lembram-se? No entanto, quem já ouviu e estará a assistir a este, sabe de imediato do que vos vou falar hoje aqui. Foi, de facto, um tempo de guerra, no sentido de não saber que discos trazer comigo sempre que visitava lojas. O mercado tinha uma oferta enorme de títulos e eu interessava-me cada vez mais por discos. Além do mais, por entre ofertas e presentes de aniversário e Natal, eu tinha juntado algum dinheiro que foi sendo derretido em discos a partir do início de 1987. Além do mais, eu tinha igualmente cheques disco recebidos como presente e que necessitavam obrigatoriamente de ser descontados ou rebatidos num prazo máximo de 6 meses, ou perdiam a sua validade. E por tudo isto, 1987 foi um ano absolutamente produtivo em matéria de compras e aquisições. Eu tinha, contudo, algo em mente, que era o de conseguir arranjar os discos da minha banda preferida. E, sendo eu Capricórnio, teimoso como tudo, não havia nada ou ninguém que me demovesse desse objetivo.
Assim, era essa a minha prioridade. Naqueles tempos, sem internet e computadores, não havia muitas lojas de discos no meu país. Bom, hoje em dia também não as há, ou ainda há menos, pois é muito mais prático e confortável escolher um disco e mandar vir de qualquer ponto do mundo sem ter de sair de casa. Ou até optando por outras práticas, como a utilização de ficheiros digitais. E um dia falaremos sobre tudo isso. Uma loja de discos é um investimento que apresenta maiores riscos e, sobretudo, com custos que poucos estão dispostos a enfrentar. De qualquer forma, havia lojas, sobretudo na Baixa de Lisboa, a capital do meu país. A maioria era pequena, pois o espaço disponível não abundava, também por uma questão de custos, e não havia o hábito das grandes superfícies comerciais. Como eu refletia em tudo muito bem, antes de decidir o que fazer ou trazer comigo, as idas às compras eram sempre um dia bem passado, apesar de longo. E mesmo tendo já em mente o que comprar ou trazer comigo, eu não deixava de percorrer com os olhos, varrer, como costumamos dizer em Portugal, com os olhos e dedos, os escaparates das lojas, pelo que eu demorava sempre imenso tempo. E lembro-me de algumas lojas daqueles tempos. Para quem não é português, ou não tem idade suficiente para se recordar, a grande maioria localizava-se na Baixa de Lisboa. Isto porque era onde o comércio se concentrava. Rua do Carmo e Rua Garré, Calçada do Carmo, Rua dos Fanqueiros, Praça dos Restauradores, eram locais de peregrinação habitual e obrigatória. Havia ainda os armazéns do Chiado, o shopping center Amoreiras e as galerias comerciais de Alvalade, mas que não se localizavam na Baixa de Lisboa. Ora, escrevam aí nos comentários quem se lembra disto. Para quem não é de Portugal, possivelmente ficará a conhecer algo sobre a minha cidade, mesmo que seja de há mais de 30 anos atrás. E depois tínhamos algumas lojas dispersas pela cidade, de onde pontualmente fiz também algumas aquisições. Ora, foi então em resultado de uma dessas peregrinações que eu trouxe os discos que hoje vos apresento aqui em Francis Music Den. Portanto, venham então comigo, acompanhando-me novamente a retirá-los aqui do móvel. Tá? Ora, o passeio é curto, atendendo a que estamos na sala. Já aqui estamos. E vou pousar a câmera, o suporte. Ora, muito bem. Já aqui estamos, no mesmo móvel, depois de um curto passeio, atendendo a que estamos na sala, e vou retirar, então, os discos aqui da prateleira. Aqui estão eles. Novamente, uns passos, não mais do que 5 ou 6. Muito bem. Ora, os discos estão já aqui comigo, ao lado, e vocês, neste ponto, sabem já que, primeiro, os discos que vos vou mostrar são dos YouTube. Segundo, são repetidos. Terceiro, não são o Boy, Under a Blood Red Sky, The Unforgettable Fire ou Wide Awake in America. E sabem também que os outros para a frente ainda não tinham sido editados. Portanto, por exclusão de partes, restam estes aqui. War e October. E são repetidos porque tenho um amigo, embora não muito chegado, que literalmente me deu um segundo exemplar destes mesmos títulos. À semelhança do que fez com outros discos que eu já vos mostrei. Comecemos então por War.
um registro de 1983. Um disco novamente New Wave, mas um pouco mais rockado que os anteriores registros da banda. Fruto, talvez, de um melhor trabalho de produção e numa tentativa de conquistar o mercado americano. Objetivo falhado com o disco e a digressão anterior. Esse objetivo foi definitivamente alcançado com este War. É um disco algo mais agressivo e bastante mais politizado, consequência dos conflitos constantes que aconteceu no mundo no início daquela década. Mas eu não pretendo falar disso, pois aqui no canal discute-se música e nada mais. É neste disco que se encontra o grande hino da banda, chamado Sunday Bloody Sunday. Mas ele conta igualmente com outras canções e músicas muito conhecidas, como Seconds, que é a minha preferida, New Year's Day, Surrender e 40, outra das minhas preferidas. Quem de vocês tem o War? Manifestem-se nos comentários abaixo. Eu vos falei de Under a Blood Red Sky e disse que o disco tinha sido resultado das gravações de espetáculos da banda, da tour de suporte ao disco anterior. Referia-me a este War. Lembram-se? Daí nada de estranho esse mini LP conter o maior número de canções deste mesmo disco. War é-nos apresentado numa capa gatefold, que é como se chamam as capas desdobráveis. E ora vejam. Reparem, isto é algo que os CDs não conseguem ter de forma alguma, tornando assim um disco de vinil em algo único e mágico. Internamente, esta capa apresenta uma imagem da banda e as letras de algumas das faixas. Exteriormente, aqui a imagem de um rapaz. Para quem ainda não sabe, embora eu tivesse já falado sobre isto no passado vlog, este miúdo é o mesmo que foi fotografado em 1980 para a capa do álbum Boy. Não sei o nome dele, mas trata-se do irmão de Gucci, um dos membros fundadores de uma outra banda irlandesa, os Virgin Prunes. As ligações desta banda aos U2 são muito estreitas, pois eram todos amigos uns dos outros. Em especial Bono, mantendo uma amizade que vinha desde os tempos de infância. Outro dos fundadores dos Virgin Prunes foi Mark Gibbons, irmão de Dave, que é mais conhecido pelo nome de Edge. Exatamente, guitarrista do título. No interior não consta qualquer inner sleeve, embora o vinil venha com o habitual plástico da cor. O vinil preto, obviamente. E como é pesado, o vinil será muito provavelmente 130 ou mesmo 140 gramas, ficando perfeitamente flat, plano, quando colocado no próprio giradisco. Permite audições muitíssimo boas ao o exemplar que me foi oferecido, ou melhor, dado, e este tem já uma capinha da Mobile Fidelity. E curiosidade fantástica, desta vez, é este que apresenta uma menor gramagem, sendo mais flexível. Aliás, vejam o label. Diferente. Correto? É que sem nunca ter percebido, senão agora, este segundo exemplar que me foi dado é uma edição alemã. Caramba! E tenho já há, não sei, talvez 6, 7 anos. Como nota,
posso dizer-vos, desde já, que na Europa a Alemanha tem as melhores prensagens em termos de qualidade sonora. Depois são as holandesas, as francesas, eventualmente dos países do norte da Europa, e só depois disso vem Portugal e, no fim, as inglesas. Eu nunca ouvi esta prensagem alemã, pelo que não sei dizer se existem diferenças entre a edição portuguesa e esta, em termos de qualidade de som. Mas estou curioso. Portanto, se alguma vez eu equacionei desfazer-me de um disco por o ter repetido, não será este. Pois, pelo que acabo de reparar, tenho agora duas prensagens distintas. Bom, eu não quero aborrecer-vos e fazer perder o vosso tempo para falar do outro disco e, portanto, vou deixá-lo para o próximo vlog, durante o qual será contada uma nova história. É que este já vai ficando longo, não é? Pelo que terminamos aqui. Aceitam esta minha desculpa? Para não estender mais a conversa. Saibam, contudo, que será sobre October, o segundo álbum dos YouTube. Por hoje foi isto. Esperando que gostem e apreciem o que tenho trazido para este canal. Não deixem de o subscrever ou até mostrar a vossa apreciação, colocando um like, que também é importante para mim, se o fizerem. Eu saberei retribuir essas atenções para comigo. Muito obrigado por estarem aqui, fiquem bem e com boas audições. Out of the miry clay